Pessoal, bom dia. Para quem ainda não tive a oportunidade de conhecer, meu nome é Rômulo Bertuzzi, eu sou professor do Departamento de Esporte aqui da IFE. E hoje eu estou na condição de presidente da Comissão de Pesquisa para apresentar para vocês o palestrante dessa manhã. Antes de apresentá-lo, eu vou dar dois recados, um recado apenas de ordem técnica. Vai passar para vocês agora duas listas de presença. Essa primeira, que está a sua Conclips, é para aqueles que não estão regularmente matriculados na disciplina da pós-graduação, mas que desejam receber o certificado da palestra dessa manhã. Só um parênteses, é que o ciclo de conferências ele está alinhado com a disciplina da pós-graduação. Então, tem pessoas aqui que estão cursando como disciplina e tem pessoas que estão aqui apenas como ouvintes, tá bom? Então, para aqueles que estão aqui apenas como ouvintes e desejam o certificado, tem essa lista aqui e depois a gente manda via online para vocês. E para os alunos que já sabem, né, que são os alunos da pós-graduação, a lista está nessa pastinha amarela, tá bom? Para vocês passarem. Bom, então o palestrante dessa manhã, o professor Edson Jesus Manuel. O professor Edson é aqui da escola, do Departamento de Pedagogia. Evidentemente, ele pode se apresentar muito melhor do que eu sou capaz de fazer, executar essa tarefa, mas gostaria de dizer que eu estou muito satisfeito, muito feliz nessa manhã com o professor Edson aqui por diversas razões. Professor Edson, bom, não totalmente por ordem cronológica, mas eu lembro que na minha aula de mestrado, na aula inaugural do ano que eu ingressei no mestrado, quem fez a palestra foi o professor Edson. Então, poder estar aqui na frente hoje compartilhando esse momento é um momento, para mim, especialmente importante. Também por ter uma admiração pelo professor Edson, pelas ideias dele, pelas quais ele geralmente expõe de maneira muito brilhante, que imagino que vai acontecer nessa manhã. E também porque ele é meu principal adversário na corrida à volta da USP. Existe a categoria professor, e a gente fica lá se acotovelando para ver quem chega primeiro e quem ganha o título. Apesar que separaram, não tem mais professor agora, né, professor Emílio? Está todo mundo aí, comunidade USP, ficou mais difícil para a gente, viu? Confesso para o senhor. Mas como tinha a categoria professor USP, a gente brigava bastante, tá bom? O professor Emílio, o diretor do CP, está lá no fundo. Bom, obrigado pela presença de vocês nessa manhã. Vou passar a palavra para o professor Edson. Edson, muito obrigado. Obrigado, Romulo. Obrigado pela apresentação. Obrigado pela presença de vocês. Em especial aqui o Elias Proença, o Emílio. Estou cumprimentando o pessoal da minha faixa de idade aí, né? Mas agradeço a presença de vocês. Eu vou começar com um preâmbulo. Quem me conhece sabe que eu estive muito envolvido com a avaliação do livro na pós-graduação brasileira e continuo ainda envolvido nessas discussões. Essa semana minha filha me mandou uma foto que eu achei impressionante sobre o impacto do livro. Esta imagem mostra o que pode um livro, o seu impacto bibliométrico, pode causar pontos de inflexão no grande edifício da ciência. Mas isso não tem nada a ver com a conferência. Vamos começar. São 9 horas da manhã, domingo, pronto atendimento, Hospital das Clínicas. A minha mãe foi diagnosticada com uma doença muito grave, aqui no Hospital Universitário, e a orientação que eu recebi foi que a gente fosse para o HC, para fazer uma triagem e dali para diante seguir o tratamento. Então eu fui lá no domingo, de manhã cedo, 9 horas, e aos poucos o pronto atendimento ela passou pela triagem,
enquanto aguardava o procedimento, o encaminhamento, a gente ficou ali na sala de espera e aquela salão foi enchendo, até que eu vejo chegar uma senhora acompanhada de um rapaz alto, forte, ela caminhando com dificuldade, ela passa pela triagem e recebe uma bolinha verde. Quem já foi, quem costuma, espero que vocês não tenham ido recentemente, nem vão no futuro, mas quem conhece como funciona o sistema, uma bolinha verde significava que ela ia demorar para ser atendida mais de 4 horas. Bom, ela ficou inconsolável, essa senhora. Todo mundo que passava de branco, ela interrompia e começava a falar o que ela tinha. Alguns a ouviam, falavam alguma coisa e seguiam. Outros nem falavam nada, apenas diziam que estavam muito ocupados e iam embora. Aos poucos, ela começou a conversar com as pessoas do lado. E ao conversar com as pessoas do lado, ela começa a perguntar o que ela faz, qual é o problema, e ela começa a contar dela também. E aí a gente fica sabendo que essa senhora se chama Dona Maria das Mercedes. E a Dona Maria das Mercedes diz assim: eu vim para São Paulo com 20 anos, vim em cima de um caminhão lá do sertão do Piauí. E eu fui morar e moro até hoje no País da Moca. Ela fala País da Moca. Quem conhece a Moca sabe que a Moca foi um reduto e continua sendo um reduto tanto de imigrantes quanto de imigrantes nordestinos. E ela começa a perguntar dos outros, né? E nessa altura ela já disse também que está em São Paulo, ou no País da Moca, há 70 anos. Ou seja, a Dona Maria das Mercedes tem 90 anos. Ela conversa com um, conversa com o outro, pergunta o que tem, começa a receitar simpatias, chás. E aos poucos, ela que estava reclamando de muita dor, para de reclamar, não sente mais dor nenhuma. E começa a cuidar das outras pessoas. Ela começa a cuidar das outras pessoas, com as suas receitas, os seus conselhos, né? Alguns até levantam e já vão embora porque já estão tratados. E ela continua. Aí ela vê um rapaz e pergunta: o que você tem? O rapaz reclama de uma dor na coluna. Aí ela diz assim para o rapaz: olha, eu não paro, viu? Eu fico o dia inteiro para lá e para cá. Eu lavo, passo, varro, vou na feira, vou na quitanda, não paro. E aí ela diz uma frase para o rapaz, ela diz assim: eu não fico sentada não em frente da televisão. Se você ficar sentado, você encolhe. Ela diz: se ficar sentado, encolhe. E aí ela diz uma frase que, se eu pudesse, eu dava um diploma para ela de bacharel em educação física. Que ela diz assim: vida é movimento. Vida é movimento. Bom, essa frase e essa sentença, ela diz muito da minha apresentação aqui. Vida é movimento. O que vou apresentar a vocês é muito mais um ensaio, na fala e na escrita. A epígrafe do título, Mover-se Corporal, Extraordinário Comum, é algo com que trabalho há mais de 35 anos. Foi o tema, ou pelo menos um dos temas, do meu mestrado. Como no meu mestrado, este ensaio é fruto de pesquisa teórica e conceitual. Essa forma de classificar a pesquisa não é muito comum na universidade. Porque quando se fala em pesquisa, sempre se pensa na pesquisa factual, com descrição, experimentação, coleta de dados e assim por diante.
Mas a pesquisa factual precisa caminhar junto com a pesquisa teórica e conceitual. Pesquisa factual sem pesquisa teórica e conceitual resulta num acúmulo de fatos e dados sem direção. Mas também, pesquisa teórica e conceitual sem a pesquisa factual torna-se esotérica, exorbita o seu papel, perde contato com a realidade. O meu ensaio fará menção a experiências e experimentos para assim manter pelo menos um pé no chão, enquanto o outro está nas nuvens. E aí eu me lembro do presidente do Corinthians, Vicente Mateus, após a vitória sobre a Ponte Preta, terminando os 23 anos de fila do Corinthians, o Emílio vai lembrar disso, está lá no meio da festa, na madrugada, o Vicente Mateus, num bar, e o Juca Kfouri, o jornalista, que acho que muitos de vocês conhecem, ainda jovem, vê que o Vicente Mateus perdeu um sapato, está de pé no chão. E fala para o Vicente Mateus: seu Vicente, o senhor viu que você perdeu o sapato? Ele falou assim: não perdi não, é para ter um pé no chão, enquanto o outro está nas nuvens. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Volto então a Dona Maria das Mercedes. Quando ela diz vida é movimento, movimento é vida, a gente se depara com uma questão muito importante, que é: o que é vida? O que é vida? Essa é uma questão que nos acompanha há milênios. Da perspectiva científica, ela sempre foi desafiadora, porque vida parece ser uma exceção no universo. Certa vez, consultando a Enciclopédia Britânica, no verbete life, encontrei o seguinte: vida refere-se a um sistema capaz de trocar matéria e energia com seu meio, de modo a evitar ou manter-se distante do equilíbrio termodinâmico, isto é, mantendo energia livre para o trabalho. Quando tudo no universo segue o caminho inexorável do equilíbrio termodinâmico, a vida vai na direção contrária. Essa questão foi tratada pelo físico austríaco chamado Erwin Schrödinger. Ele, em seu autoexílio na Irlanda, após a ascensão do nazismo, fez um conjunto de aulas cujo tema era tentar responder essa pergunta da perspectiva de um físico: o que é vida? A essa altura, Schrödinger já tinha ganhado o Prêmio Nobel de Física pelos seus trabalhos que abriram a porta para a mecânica quântica. E o livro que resultou dessas aulas, What's Life, é um livro que abriu outra porta, a da biologia molecular. Na página 69 da minha edição, ele diz o seguinte: qual é a característica básica da vida? Ele se pergunta. Quando é que eu posso dizer que um pedaço de matéria está vivo? Aí ele responde: quando ele faz alguma coisa, quando ele se movimenta, trocando matéria com o seu ambiente. Então, qual é a característica básica da vida? Quando ele se movimenta por si, trocando matéria com o seu ambiente.
Dona Maria das Mercedes não ganhou o prêmio Nobel, mas já sabia disso. Essa é o nosso ponto de partida aqui. Falar em vida é falar em movimento. Como disse a Dona Maria das Mercedes, vida é movimento. O que é que isso implica? Ao se movimentar, o sistema vivo ocupa o seu meio. E nesse sentido, vida é ocupação. Vida é ocupação. Embora ela seja rara no universo, uma vez que ela surge, ela se espalha. Ela ocupa. Essa ideia de ocupação, para mim, é central. Ela é central na biologia. Como é que os seres vivos, fauna e flora, ocupam seus ambientes? Quais são os padrões de ocupação? Um tema que é originalmente da biologia. Hoje a ocupação é crucial para algo que decorre da biologia, a ecologia. Campo que nasce nela, mas cresce, se amplia e se vincula a outras áreas, inclusive das ciências humanas. Ocupar implica em adaptar e transformar. Adaptar-se e transformar-se. Adaptar e transformar. Ao ocupar, quando nos movimentamos o ambiente, o que nós buscamos? Ao ocupar o ambiente, por meio de nossos movimentos, nós tornamos esse ambiente em espaços de ação. Nós tornamos o ambiente em espaços de ação. Esses espaços de ação são pessoal, social e coletivo. Então nós partimos da ideia de que vida é movimento. Um ser vivo precisa se movimentar. Ao se movimentar, ele ocupa o ambiente e torna o ambiente em espaços. Espaços de ação, pessoal, social e coletivo. Ocupamos o ambiente por meio de movimentos. Para entender esse processo, é preciso considerar duas características importantes do viver. Antes eu vou falar um pouco dos espaços. Rapidamente, só para ilustrar o que eu quero dizer com o pessoal, social e coletivo. Espaço pessoal é o espaço do meu corpo. Começa com o meu corpo. Um exemplo disso a gente encontra, por exemplo, no Bernstein, quando ele define os níveis de construção do movimento. Ele dá 4 níveis. Os 2 primeiros níveis, o nível A e o nível B, são representativas do que eu estou chamando aqui de espaço pessoal. Eu sempre gosto de citar que o Pilates, por exemplo, é um modo de trabalhar com o espaço pessoal. Porque ele trabalha diretamente, entre outras coisas, com o tônus muscular. O espaço social, ele envolve eu me movimentando num espaço juntamente com outras pessoas. O espaço social pode ser investigado também. Eu tenho um colega, o Benoît Bardy, na França. Ele chama o que ele estuda a coordenação motora social. Como é que 2 pessoas se movimentando se combinam. E o espaço coletivo é aquele em que, ao me movimentar com outras pessoas, nós nos movimentamos em função de algo maior, algo que vai para além da nossa relação.
Nós temos que nos combinar em grupo. Quem já cruzou ali a Avenida Paulista, na altura do Conjunto Nacional, ou em frente à Gazeta, sabe do que eu estou falando. Mas esse espaço coletivo é todo o espaço em que envolve muitas pessoas que têm que agir de alguma maneira em conjunto, como agimos semana passada. Bom, duas características importantes do viver. A primeira é a coordenação sensório-motora e a segunda é a vinculação entre o mover-se e a emoção. Vou falar primeiro da coordenação sensório-motora. Humberto Maturana e Francisco Varela, dois pesquisadores chilenos, o Varela já é falecido, da área de psicologia cognitiva, biologia do conhecimento. Anos atrás eles escreveram um pouco sobre a história natural do movimento. Como surge o movimento na vida, nos seres vivos. E eles destacam que uma característica comum, independente do tipo de ser vivo que estamos falando, de seres unicelulares ou multicelulares, pluricelulares, a característica comum entre eles é a coordenação sensório-motora. A coordenação sensório-motora é essencial para um sistema que é aberto, um sistema que está em constante troca de matéria, energia e informação com o seu meio. O sistema precisa ter meios de fazer sentido do que é dentro e do que é fora, e das contingências entre o que se faz e as consequências do que se faz. É uma ideia muito simples. É uma ideia muito simples. Tanto é que ela é encontrada em organismos muito simples. Tenho aqui um exemplo de um organismo unicelular. O que Maturana e Varela destacam é que nesses organismos a mesma estrutura que desempenha a função sensorial também desempenha a função efetora. Já numa outra estrutura, nessa estrutura, o que sente o sensorial e o motor são independentes, são estruturas muito distintas e são mediadas por um sistema nervoso. Esse é um exemplo clássico de um sistema que está buscando fazer relações entre os seus movimentos, o que vem de dentro com o que vem de fora, e criando contingências. Esse não. Voltando. Vamos passar para esse senhor. Roger Sperry. O Roger Sperry, que foi um neurofisiologista, também prêmio Nobel, ao destacar a importância dessa coordenação sensório-motora, ele vai mais a fundo, levantando inclusive implicações disso para questões de fundo filosófico. Ele diz, de maneira até radical,
para o neurologista que considera o cérebro de uma perspectiva objetiva e analítica, nos é prontamente aparente que o principal produto da função cerebral é coordenação motora. Repito, o produto total e final da nossa máquina de pensar consiste de nada mais que padrões de coordenação motora. No mesmo artigo, esse é um artigo de 1952, em que ele fala do problema mente-corpo, ele diz: a melhor evolucionária destacada pelos processos de percepção, imaginação, tomada de decisão, entre outros, pode ser considerada não apenas como um fim em si mesma, mas algo que nos permitiu realizar ações motoras de forma mais inteligente e eficaz. Num certo sentido, podemos dizer que a vida como ocupação foi se diversificando em adaptações que melhoraram a coordenação sensório-motora. O efeito colateral disso foi depurar, refinar a nossa imaginação, de modo que hoje, ou alguém um dia escreveu Hamlet, ou escreveu uma formulazinha do tipo E é igual a M vezes C ao quadrado. Pode parecer um exagero isso, e eu sei que as pessoas de ciências humanas gostam de me atirar tomate quando eu falo isso. Mas essa é uma característica importante que a gente não pode perder de vista. O que o Sperry está destacando, e quem conhece um pouco a obra do Sperry, ele é um monista, ele quer se desvencilhar do dualismo cartesiano, mostrando que a base, o mover-se, está intimamente ligado com processos que nós só consideramos como sendo intelectuais, como imaginar, perceber, tomar decisões, programar, avaliar e assim por diante. Um outro pesquisador conhecido também, o Stephen Jay Gould, ele escreveu uma crônica no livro O Polegar de Panda, cujo título era esse, o nosso grande salto evolucionário. E aí ele faz uma comparação entre dois eventos que normalmente são considerados como importantes nas mudanças dos hominídeos que chegaram até nós, no Homo sapiens. Essas mudanças envolvem o aumento do cérebro nos hominídeos e a aquisição da postura erecta com o andar bipedal. Gould argumenta nesse ensaio que a nossa sociedade de tradição ocidental, fortemente calcada no dualismo cartesiano, sempre enfatiza, como sendo o grande salto, esse aumento do volume encefálico. Mas aí nesse ensaio ele mostra que, quando a gente compara as transformações pelas quais os hominídeos passaram para aumentar o encéfalo e para conseguir ganhar a condição de andar na postura erecta, do andar bipedal e adquirir a postura erecta, a segunda transformação foi muito mais trabalhosa, muito mais lenta do que a primeira. De certa maneira, ele diz, talvez o nosso grande salto tenha sido o bipedalismo. Tempo para o intervalo, e nesse intervalo vamos ver uma jogada. Estádio Jalisco em Guadalajara, avançando o Tostão, sensacional lançamento a Pelé, tira o goleiro da jogada, toca na bola Pelé, ela passa chorando, palmo à direita no gol e se perde. Brasil 3, Uruguai 1, a mais importante jogada neste final de jogo, acontece e não sai o quarto gol, mas a vitória brasileira leva para a final da Copa do Mundo. Brasil finaliza
fez o passe para o Pelé, escreveu em 1996 um livrinho chamado Lembranças, Opiniões e Reflexões sobre o Futebol. E aí ele escreve o seguinte, ele está falando dele: reunir as qualidades principais para a posição, o passo correto, a antevisão da jogada, cabeça em pé sem olhar para a bola, vendo o companheiro livre se movimentando antes da bola chegar aos meus pés, e estar presente na área, no momento certo e no lugar certo para fazer o gol. Não é a bola que procura o artilheiro, ele é que sabe, antes dos outros, onde a bola vai chegar. Como sabe? Como ele sabe? Sabendo. Ele sabe, mas não sabe que sabe. Existe um saber que antecede a compreensão humana. Eu costumo dizer para os meus alunos que esse é o saber com o qual eu lido a educação física. Já que a minha palestra tem implicações para a educação física, essa é uma implicação. Esse saber que antecede a compreensão humana, esse é o nosso saber. Sem prejuízo de todos os outros que vocês possam imaginar. Mas conhecer e entender o que significa isso. Entender o que o Sperry quis dizer. O cérebro tem como papel principal produzir coordenação sensório-motora. O que quer dizer isso? Essa compreensão que antecede, esse saber que antecede a compreensão humana é a nossa, eu acredito que é o nosso grande trunfo para defender uma educação física. Esse saber que antecede a compreensão humana, vocês não veem apenas nos pés do Pelé, no estádio Jalisco, no teatro municipal, no tocar piano ou nos passos da bailarina. Esse saber que antecede a compreensão humana, vocês veem aqui também. Num certo sentido, não há diferença nenhuma do que essa menina está fazendo do que o Pelé fez no estádio Jalisco. Ela também tem que imaginar algo, tem que visualizar uma situação. E o interessante é isso. Muita gente diz assim, ela está abrindo a boca para o bebê abrir a boca também. Se vocês prestarem atenção, o bebê não está olhando nem para ela. Ela está abrindo a boca, porque ao abrir a boca, ela ajusta o timing de movimento dela para colocar a colher na boca do bebê. E essa é uma característica importante do movimentar-se, que vai se ligar com a outra característica, a segunda característica das emoções. Eu me coloco dentro do corpo do outro. Quando ela faz esse movimento, ela está introjetando o corpo do irmãozinho e ela faz o ajuste do time ao abrir a boca junto com ele. Essa é um saber que antecede a compreensão humana. Vocês fizeram isso de manhã, quando tomaram café, espero que todos tenham tomado café, um bom café. Se vocês pensarem nesse ato de tomar café, vocês fizeram a mesma coisa que o Pelé fez. Vocês pegaram, viram onde está a xícara, movimentaram, vocês não ficaram procurando, vocês foram lá, pegaram a xícara, levaram. Ninguém ficou com a boca aberta e nem com a boca fechada. A boca se abriu em perfeita sincronia com a chegada da xícara. E mais. À medida que foram tomando o café, foi diminuindo o volume da xícara. E vocês regularam a força. Antecipadamente. Nesse sentido é que eu digo que aquilo que o Pelé fez não é diferente do que vocês fazem todo dia de manhã. Mas lógico, para fazer isso no estádio Jalisco, só o Pelé. Vamos então para a segunda característica, mover-se em emoção. Se para um sistema vivo, para um sistema aberto, movimentar-se é importante,
porque ele precisa interagir com o seu ambiente, senão ele entra em equilíbrio termodinâmico. E para fazer isso, ele ocupa esse ambiente para tornar um espaço em que ele possa adaptar e se adaptar, em que ele possa transformar e se transformar. Outro processo importante, as emoções. Não por acaso, emoção e corpo estão sempre associados. Estão sempre associados. Por que a emoção é importante? Porque os processos de emoção, os básicos, medo, nojo, tristeza, surpresa, alegria, esses processos são fundamentais para a regulação da vida. São cruciais para a regulação da vida. Num esquema um pouquinho mais complexo, se eu associar agora as emoções com movimentar-se, faço aqui a ligação. As emoções, me orientar no ambiente, para as fontes de interesse, para as fontes de perigo. Ou para me afastar, emoções de medo, nojo, ou para me aproximar, emoções de alegria, surpresa, né? E as intermediárias aqui, tristeza de um lado, raiva do outro, e outras emoções ainda que podem aparecer. Esses processos são cruciais para um organismo se afastar de um objeto, se aproximar do objeto, interagir com o objeto ou não interagir com o objeto. Eles são pré-racionais. Por isso são cruciais. São fundamentais para a regulação da vida. Vamos fazer uma nota musical sobre isso.
O Antônio Menezes, hoje um dos maiores violoncelistas do mundo, ele toca com o corpo todo. Ele é o instrumento. E ao tocar com o corpo todo, ele deixa com que Bach nos fale. Então, saímos de um sistema vivo que tem emoções básicas de regulação e nos encontramos hoje, ao nos movimentarmos, transmitindo sentidos e significados dos nossos movimentos. Eu fazer isso daqui, vou fazer isso daqui, mudar a minha expressão quando eu faço isso. O timing do meu movimento, a frequência do meu movimento, a intensidade que eu coloco. Isso não só está fazendo com que eu libere as minhas emoções, como isso traz toda uma carga de comunicação sem a qual seria difícil a gente viver. Bom, como estamos de tempo? Estou terminando. Vou falar um pouco das implicações para a educação física e esporte. Para isso, vou voltar à ideia da vida como ocupação. E voltar naquele esquema. Para falar das implicações para a educação física e esporte, é preciso incluir um novo elemento aqui nesse esquema. Falamos aqui, sistema vivo, precisa de movimentos, é uma característica do sistema vivo. Esse mover-se, acompanhado com as emoções, permite as regulações básicas, e isso também me dá sentido para ocupar esse ambiente, tornando espaços de ação pessoal, social, coletiva. Para falar das implicações, eu preciso colocar um outro elemento aqui. Cenário. O cenário, ele é crucial para entender os processos sociais, que aqui eu estou identificando com educação física e esporte. O que é o cenário? Primeiro, é uma projeção de uma ação, de um espaço de ação possível e desejável. Ele também implica em transformar ambientes e espaços, num sentido de criar possibilidades para canalizar transformações pessoais, sociais e coletivas. A caracterização de cenários é um passo importante para se decidir os caminhos de ação, num sentido prospectivo. No sentido não do que é, mas do que pode vir a ser. Isso já está embutido no nosso movimento. A menininha lá, quando leva a colher à boca do seu irmãozinho, para esse movimento ela já tem que projetar alguma coisa. Não só que ela quer que ao final o bebê, o seu irmãozinho, esteja bem alimentado, mas para que ela conseguir levar a colher até a boca dele. Então isso já está embutido nos nossos movimentos. Os nossos movimentos são orientados a uma meta. Meta é sempre do futuro. E essa é uma característica importante de cenários. Cenários são projeções que eu faço do futuro. Vocês devem estar lendo aí todo dia no jornal. Qual é o cenário da economia brasileira no segundo semestre? Aí começa a se olhar os indicadores do PIB, desemprego, e aí começa a se fazer as previsões. Olha, o cenário é bom, é ruim, é sempre ruim. Mas o que a gente muitas vezes esquece é que o cenário não está dado. O cenário faz parte das nossas ações. O que eu faço hoje constrói um cenário.
Esse cenário tem a ver com os nossos desejos, tem a ver com um conjunto de valores. E ele define expectativas de realização. Talvez um bom exemplo de cenário pode ser dado a partir de estudos sobre o desenvolvimento motor. Em particular, os estudos que buscaram investigar crenças e práticas maternais, crenças de pais acerca do desenvolvimento motor de seus filhos e práticas, geralmente de mães, no cuidado de seus bebês. Um estudo clássico foi realizado por... Antes, só lembrar que a ideia de cenário aqui tem a ver com o Norbert Wiener, criador da cibernética, que ao contrário do que muita gente pensa, a cibernética não é só fazer robô, mas era antes disso entender como é que funcionam os sistemas vivos e tentar simular o funcionamento de sistemas vivos em máquinas. O Wiener foi importante na medida em que ele pega a teleologia, a causa final do Aristóteles, e dá uma vestimenta materialista para isso. Trabalhando com a ideia de metas, estados futuros, modelo de futuro, numa lógica que inverte o que a gente está acostumado a pensar. Uma causa material que subverte as relações de causa e efeito. Na medida em que falamos agora de um vetor de força, uma força estranha, é verdade, como disse o Newton sobre a gravidade, que age do futuro para o presente. Ao estabelecer expectativas de realização, ao estabelecer metas, guiadas por um modelo de futuro, o sistema modifica o seu comportamento no presente. Então a gente inverte a relação causa e efeito. É como se a causa estivesse lá no futuro e o efeito é o meu comportamento aqui agora. Mas voltando, um bom exemplo, aqui está o seu Wiener. Um estudo clássico foi conduzido por uma pesquisadora francesa chamada Blandine Bril, na África, nos anos 80 ainda. Ela foi numa comunidade de Bambara, uma comunidade na África Ocidental, em Bambara, em Mali, e ela voltou. Ela foi para lá para responder uma questão, para tentar entender o que estava acontecendo. Na época, vários estudos mostravam que bebês africanos eram mais avançados do que bebês europeus. Várias explicações foram dadas, algumas preconceituosas, outras baseadas numa ideia equivocada de maturação. Mas o fato é que isso chamava atenção. Como era possível, né, o bebê europeu em berço de ouro, leite tipo A e assim por diante, não ter o mesmo desenvolvimento que bebês na África? O que a Blandine Bril encontrou é que a perspectiva dos pais era muito diferente em relação aos bebês. E isso é quantitativo. Aqui, vamos concentrar só no quadro de cima. Esse quadro aqui mostra a porcentagem de tempo do dia que o bebê permanece na horizontal. Os círculos cheios são os bebês de Bambara. Os triângulos, os bebês franceses. Um bebê de Bambara, ao nascer, ele permanece 40% do tempo do dia na posição horizontal. Um bebê francês, mais de 60%. E mantém essa porcentagem ao longo dos primeiros 4 meses. Já o bebê de Bambara, no 4º mês, ele fica menos do que 10% na horizontal. Embora os bebês africanos
os bebês de Bambara são mais avançados que o europeu, eles não andam ainda. Isso quer dizer que ele está com alguém. Alguém está com ele. Porque em Bambara não tem cadeirinha, nem carrinho de bebê, entre outras coisas. Isso tem um impacto que a Blandini Bril depois vai discutir, que não cabe a gente entrar em detalhe aqui. Mas o impacto mais direto é que as mães de Bambara não têm a palavra desenvolvimento no seu vocabulário. Para elas não existe desenvolvimento. O que existe então? Pergunta a Blandini Bril para uma mãe de Bambara. Ela diz assim: olha, o meu filho, para ser, eu preciso investir nele. Ele precisa ser construído. As mães francesas foram para a universidade, aprenderam que é a maturação, então elas vai acontecer. Então deixa ele deitado que vai acontecer. As mães de Bambara, não. Elas têm outra crença. Essa crença é um modelo de futuro. É o que eu espero, é uma expectativa de realização. Em função disso, elas criam um cenário, que são as práticas que a Blandini Bril coletou, observou nesses estudos. Vários tipos de práticas aqui, algumas assustam. Eu particularmente tive contato com a Blandini, assisti os filmes dos quais ela tirou esses desenhos, e algumas práticas são assustadoras. Eu vi uma mãe pegando o bebê, 3 meses, ela fica fazendo isso com ele, dança, canta, e daqui a pouco ela joga ele para cima. Joga para cima. Impensável aqui. Alguns anos atrás eu fiz uma pesquisa mostrando esses vídeos para as mães, e perguntando se elas faziam algumas práticas dessas. Quando eu mostrava esse vídeo aí, as mães falavam: pelo amor de Deus, chamam o juiz, o delegado, assim por diante. São modelos diferentes, são culturas diferentes, mas principalmente expectativas diferentes. E isso gera cenários diferentes. Eu costumo dizer para os meus estudantes, os que não têm filho ainda, pretendem ter filho, eu pergunto assim: quando você acha que seu filho vai andar? Uns dizem assim: eu acho uns 10 meses, 11 meses. O outro diz assim: não, uns 12 meses. Aí eu digo para eles assim: então, você que falou que vai andar com 10 meses, ele vai andar com 10 meses. Você que falou que ele vai andar com 12, ele vai andar com 12. Sabe por quê? Quando você que falou que ele vai andar com 10, faltar 2 meses para 10 meses, você vai começar a fazer uma série de coisas na expectativa de que com 10 ele vai andar. Assim como o outro. Quando faltar 2 meses para completar um ano, você vai começar a fazer uma série de coisas com o seu bebê na expectativa de que ele vai andar. Isso não quer dizer que a coisa vale tudo. Mas, porque há outras balizas aí biológicas com as quais a gente não pode mexer. Mas há um espaço grande aí no cenário em que as manipulações acontecem. E a gente não faz ideia, porque a gente pensa que isso é dado. Não é dado. O ocidental pensa que é maturação. Bom, num esforço para criar uma grande teoria do desenvolvimento motor, com a qual eu estou envolvido, eu comecei a fazer esse modelo aí, que eu chamei de cenário epigenético. Eu cheguei a apresentar uma versão desse modelo num encontro filosófico sobre epigenética há 2 anos atrás. Mas esse ainda é um modelo que precisa, talvez, quem sabe, numa conferência futura eu possa falar dele. Mas aqui é só para a gente ter uma ideia da quantidade de elementos que estão envolvidos na construção de um cenário. Epigenético aqui eu estou emprestando do Conrad Waddington, que fala em paisagem epigenética. Essa estrutura aqui eu estou emprestando de 2 autores, Gilbert Gottlieb e Susan Oyama, que fala em sistemas em desenvolvimento. E aqui eu estou associando vários processos, alguns internos, outros externos, sociais,
que atuam na construção, na ocupação de ambientes por meio de ações de espaço pessoal, social e coletivo e de cenários. Um dia, quem sabe, a gente pode discutir sobre isso. Volto para as implicações, já à guisa de encaminhar para o final. Já faz algum tempo que eu vejo uma relação direta entre educação física e arquitetura. Ambos constroem cenários. Uma vez conversando com um arquiteto, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, eu perguntei para ele: o que faz a arquitetura? Aí ele me respondeu isso: desenhe espaços de ocupação humana de modo a garantir uma melhor qualidade de vida. Aí eu disse para ele assim: igual a educação física. Ele assustou. Ele perguntou: mas o que faz a educação física? Eu disse: desenhe ações motoras para ocupar espaços de modo a se adaptar e adaptar, a se transformar e transformar, de acordo com valores intrínsecos e extrínsecos. O professor, o profissional da educação física, age como um arquiteto na quadra, no ginásio, na pista. Se você observá-lo ou observá-la, você vai ver que ele está montando um cenário com os materiais, com os locais que ele escolhe para realizar as atividades, com as próprias atividades que ele escolhe para serem feitas. Não há diferença, num certo sentido, entre o profissional de educação física e o arquiteto. Sei que isso vai causar um certo problema entre o CREA e o CREF, mas, em termos de papéis, não há diferença. Não há muita diferença para nós. Nós construímos cenários. Partimos daquilo que já fazemos, essa capacidade de se movimentar, com emoção, ocupando ambientes para tornar os espaços pessoais, sociais e coletivos. Eu, particularmente, junto com outro colega, o Luiz Dantas, estamos envolvidos numa pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, em que a gente tem estudado e atuado em escolas pelo Brasil afora, num conceito chamado escola ativa, né? Que é mudar o cenário da escola. Esse é o cenário, um cenário aqui, as meninas fazendo ginástica no Caetano de Campos, eu acho, ali na Praça da República, eu acho. Hoje, se vocês entrarem numa sala de aula, não vai ser muito diferente disso, não. A ideia da escola ativa é mudar esse cenário, né? Algo desse tipo, assim. O problema é o seguinte. Voltamos lá no seu Sperry, Dr. Sperry. Estamos lidando com um lastro muito grande do dualismo cartesiano. E coitado do Descartes, não tem nada a ver com isso, mas esse lastro é grande. Nas pesquisas que eu tenho feito pelo PNUD, pela ONU, eu tenho trabalhado mais do braço, que é pesquisa de campo, que é estar dentro de escolas e conhecer a realidade de escolas. Já fiz isso no sul do Brasil, sudeste, nordeste. A conclusão que eu cheguei recente, escrevendo um relatório de pesquisa para a ONU, foi a seguinte: o grande desafio que nós temos é a apreciação que se tem do mover-se corporal. Essa apreciação ela vai em três direções. E essa apreciação ela é indistinta entre crianças, pais, professores e gestores. Foi a conclusão que eu tirei. Primeira apreciação: negativa. Mover-se, movimentar-se,
pensando no ambiente da escola, é caos, é confusão. Ninguém quer. Os professores não querem, os gestores não querem, o inspetor não quer. E a criança tenta fazer. Ela tenta subverter a ordem. Mas o movimento da criança é um caos na escola. Porque a escola é muito normativa. Ou é um tipo de normativo ao qual o movimento escapa pelas beiradas. Não é por acaso que toda vez que tem algum problema em escola, flexibiliza a educação física. Flexibiliza a educação física. Então essa é a primeira apreciação. A segunda apreciação é que movimento é simplista. O que é movimento simplista? Porque ele é reflexo, ele é automático e parece ser mecânico. Essa é outra apreciação. Não se aprecia, nesse caso, que quando eu me movimento, estão envolvidas todas aquelas operações que o Sr. Sperber destacou. Imaginar, julgar, perceber, tomar decisões, avaliar. Porque ele é muito rápido, daí a ideia de automático e reflexo. Parece que é repetitivo, daí a ideia de mecânico. Mas quando a gente olha com detalhe os movimentos, a gente vê que não é nada disso. E a terceira apreciação que decorre das duas anteriores, é preconceituosa. Escola é o sítio do intelecto, não do corpo. A criança vem para a escola, mas o corpo fica na porta. O corpo não entra, não pode entrar. Então, esses são os desafios que a gente enfrenta com esse mover-se corporal, né? De ressignificá-lo, de repensá-lo, de trabalhar com ele. Apesar de toda essa história natural que o movimento tem. É a grande virtude do movimento, como o Gould, né, conclui ao final do seu ensaio. Ele termina o ensaio dizendo assim: são 2 horas da manhã, acabei de escrever, estou indo até a geladeira para tomar alguma coisa, e já pensando na minha cama, na minha noite de sono, e no sonho que eventualmente vou ter, sem apreciar que esse passo que eu estou dando aqui, na postura erecta, na direção da geladeira, talvez tenha sido o nosso grande salto evolucionário. Vou pular isso daqui, pular isso aqui. Uma breve nota sobre o extraordinário comum, porque até agora eu não falei por que extraordinário comum. Nesse mundo que vivemos, imagético e virtual, e que nos envolve cada vez mais, os limites se esfacelam, as distâncias são cobertas num toque na tela do celular, num passar de dedos dessa telinha que nos fita. Pode-se entrar aqui ou ali em tours virtuais por algum museu, praça, rua ou na vida do outro. Se 3D ao invés de 2D já é corriqueiro, falta uma dimensão crucial a todo esse admirável mundo novo. Trato da dimensão que muitos ignoram porque ela é muito comum. E óbvio, ela compreende os deslocamentos espaciais do nosso corpo num tempo que é justo, um timing. Falo da dimensão do mover-se corporal. Por mais evidente e óbvia que ela seja, comum, inclusive comum, ela é extraordinária. Tire essa possibilidade de se movimentar. Estirpe essa capacidade para se movimentar. E o que sobra na sua vida? Tire isso. Veja o que sobra da sua vida.
O mover-se corporalmente é comum, mas extraordinário. Um comum que fazemos incessantemente. Não pensamos nele. É uma virtude isso, mas é também a sua sina, porque não pensamos nele. O realizamos com outras atividades do cotidiano, sem que ele nos atrapalhe. Outra virtude dele, mas também a sua sina, porque ele deixa de ser importante. Um comum extraordinário para preencher nossas vidas, tornando-as vivas. O mover-se corporal permite olhar, ouvir, cheirar, saborear, tocar, sentir. E digo, sobretudo, nos sentir. Quando eu me movimento, eu me sinto. Sinto o meu braço, o meu tronco, a minha perna e a outra. Mas não tudo isso como parte mecânica isolada. Me sinto como um todo. Como Antônio Menezes ali, tocando a sarabanda. Um todo que de tão presente se obscurece em minha mente. Essa mente ativa e falante, mas que sem esse mover-se corporal, se torna muda e soturna. Como nos diz Edward Reed, no livro The Necessity of Experience, ao agirmos corporalmente, experimentamos o mundo por nós mesmos, sem as interfaces do mundo virtual. Esse mundo atual que criou e que nos coloca em bolhas. Faça uma experiência. Vá para uma rua movimentada e observe quantas pessoas estão com o olhar fixo para as telas de seus celulares. Aliás, aqui eu devo dizer uma coisa: se o celular existisse já com os hominídeos, a gente não teria existido. Porque o que eu vejo de pessoas andando olhando para o celular e correndo o risco de ser atropelado, de vir um bonde passar por cima, bom, bonde não tem mais, passar por cima dela, é impressionante. E eu às vezes fico observando, ela anda centenas de metros assim, sem olhar. Não olha para a face do outro, inclusive. Bom, termino dizendo a vocês o seguinte, que há um extraordinário comum nas nossas vidas, mover-se corporal, com sua mecânica fluida, viva, maleável, confiável, ainda que silenciosa, comedida, sem alardes. Essa capacidade nos permite viver por nós mesmos, e isso não é pouca coisa. Eu quero agradecer a Rômulo e a comissão de pesquisa por terem me convidado. Essa é uma data, esse ano é um ano especial para mim, e ter essa oportunidade de falar aqui realmente foi um presente, e eu agradeço. Quero aproveitar também para agradecer, e eu já ia fazer isso sem saber que o Elias ia estar aqui. Quero agradecer o Elias, porque nesses últimos 10 anos, que foi uma década de mudança da minha vida, né, o Elias foi uma pessoa muito importante nesse processo. O Elias Proença que está aqui, ex-colega de mestrado, colegas aqui no departamento, né, e colegas agora na vida, trabalhando e discutindo coisas. Agradeço também a alguém que não está aqui, e há muito tempo que não vejo, que é o Prado, que o Elias conhece, que também há 10 anos atrás eu fui atrás do Prado, Antônio Carlos Moraes Prado, lá no SESC, para ter conselhos, e ele não me deu conselho nenhum, ele só falou assim: olha, siga a sua vida, a sua sabedoria e exerça a sua sabedoria. Eu agradeço o Prado por isso. Quero agradecer também o Afonso, do SESC, que não está aqui, mas que também foi uma pessoa que tem sido muito importante assim, em me colocar desafios. Grande parte, algumas coisas que eu apresentei aqui foi fruto de discussões, ideias e projetos com ele para o SESC, juntamente inclusive com o Elias.
E o PNUD, porque também tem me dado chance de discutir várias coisas. E aí tem todo esse povo aí do PNUD, que a gente trabalhou durante um ano, discutindo essas ideias, entre outras coisas. E, finalmente, eu queria dedicar, na verdade, essa conferência ao meu orientador de doutorado, que partiu fora do combinado, e terminar com uma citação dele que eu acho que tem muito a ver com o que eu falei aqui. E não só por isso, mas também porque essa citação ele falou aqui exatamente nesse lugar onde eu estou, há mais de 1998, num seminário que a gente organizou aqui, e ele estava fazendo essa fala aqui. E acho que o que ele disse tem muito a ver com o que eu acabei de apresentar a vocês. Vocês acompanham, eu leio aqui. Ele diz, isso era já no final da sua palestra: a minha formação inicial foi em biologia. Eu despendi boa parte da minha carreira estudando aspectos biológicos do desenvolvimento. E nenhum biólogo consegue fugir das argumentações de Darwin. Darwin mostrou a importância e o significado da evolução. Isso me leva a refletir sobre o comportamento motor. Assim, de tempos em tempos, quando estou deprimido, com falta de ideias, quando os experimentos não estão dando muito certo, eu começo a pensar: o que está acontecendo realmente? O que acontece quando eu estou me movimentando? Um parênteses aqui. Em 2012, a última vez que eu o vi, ele já estava com mal de Parkinson. E nós estávamos discutindo um texto para fazer um livro. E eu me lembro da gente na sala, fazendo discussões sobre o movimento, e ele já com mal de Parkinson, usando o mal de Parkinson para me explicar questões que ele achava importante a gente colocar no livro. Bom, e o aspecto mais interessante é que o movimento e o seu controle são tão importantes que, se nós não conseguíssemos nos mover, estaríamos próximos da morte. Se é dessa forma, eu acredito que a evolução tenha proporcionado um sistema bastante fidedigno de ação. Talvez até bastante simples, mas que para nós hoje parece ainda muito complexo. Obrigado, gente. Muito obrigado, Edson, por essa explanação. Nós temos 10 minutinhos para perguntas e respostas. E gostaria de iniciar com alguma pergunta ou alguma colocação a respeito da resposta do professor Edson. Boa tarde a todos. Eu sou o José Rias, que o Edson fez referência. Tá? E a gente conviveu muito tempo aqui na faculdade, e desde aquela época eu tinha crise de poder. Né? Eu queria falar o que as pessoas falavam. Até hoje eu me noto em crise ainda. E realmente o Edson traduz, fala as coisas que a gente gostaria de estar falando. E nessa questão de movimento, a gente resgatou junto dois autores bastante importantes, né, que é o Damasio, que é o erro de Descartes, e um autor que particularmente escreveu a biografia que eu gostaria de ter escrito, que é Sempre em Movimento, que é o Oliver Sacks, e que gerou para a gente muitas discussões. Mas eu também me remeto, tem uma questão para levantar com o Edson, essa questão que ele mostra da interação do coletivo e que praticamente a neurolinguística trouxe
que é a questão do rapport, que é duas pessoas conversando, praticamente um assume a postura do outro, então é a intensidade dessa relação. E, embora isso venha dos fundamentos da neurolinguística e da neuro também, como que ele vê essa questão hoje na relação entre adultos? Embora eu sinta com você um perfeito estabelecimento de rapport. Olha, primeiro, falar um pouco da biologia evolucionária. Uma característica importante de primatas é a cooperação. Cooperação na caça, na colheita. Então, a aprendizagem social, ela se torna crucial num sistema como esse. E a gente precisa aprender mais sobre isso. Eu me lembro de um outro professor importante aí, que ainda está vivo, infelizmente, o Klaes von Holstein, que esteve aqui também. Eu me lembro, a gente estava em São Carlos, o von Holstein já está aposentado, ele é sueco, e foi um pesquisador muito importante do desenvolvimento motor, continua sendo. Eu me lembro quando ele veio para um período aqui de 3 meses na Federal de São Carlos, né, e eu fui para lá, depois ele veio para cá, e eu me lembro dele falar para mim: Edson, a educação física precisa olhar mais para a história dos neurônios espelho, porque ele estava estudando sobre isso, e ele viu uma coisa importante por conta da aprendizagem social. O Benoît Bardy tem procurado estudar isso, né, como é que se dá essas relações. E ele tem feito isso agora estudando pacientes com esquizofrenia. Como que essas interações podem... Porque um fenômeno importante de sistemas abertos é que quando você tem num sistema, todos atuam em conjunto. Mas, de repente, uma das partes está prejudicada. Mas quando ela está no todo, ela funciona melhor. Um fenômeno clássico é aquele de eu pegar um objeto. Eu sofri lá um AVC e estou com um lado do corpo prejudicado. E a pessoa, quem trabalha com a reabilitação, sabe, vai ter que reaprender os movimentos. Se você fizer isso, usando a outra mão que está, no princípio, está isenta do problema, é como se essa mão aqui regulasse a ação da outra. E ambas conseguem se combinar. E parece que a mesma coisa tem acontecido com coordenação social. Tempos atrás, eu estava acompanhando um projeto de pesquisa de um grupo que eu trabalho junto, que é da UDESC, e o trabalho é com crianças autistas, né? E a gente faz na piscina. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o controle postural dessas crianças, né, numa prancha de stand-up na piscina, e elas andando sobre a prancha em dupla com outra. Então, uma está numa ponta, outra está na outra, elas têm que atravessar numa velocidade que não pode ser muito rápida, porque senão os dois ficam do mesmo lado. Eles têm que combinar para chegar no meio para garantir o suporte para o negócio, né? E depois... E eu achei impressionante como é que eles conseguiam regular isso. E a gente está falando de crianças autistas. Então, eu acho que a gente precisa entender mais isso. Um dos meus sonhos lá na UDESC é fazer uma prancha dessa com sensores de pressão tal, para ver os times, as oscilações e tal, e ver como é que eles conseguem se regular em cima disso. Então, não vou te responder a pergunta, mas eu acho que é um tema que a gente teria que olhar mais. E ele tem uma questão moral também, porque essa coisa da relação que você citou, do rapport e tudo mais, tem um mecanismo importante que tem a ver com as emoções, que é a empatia. A empatia é muito importante. Se as pessoas fossem mais empáticas, talvez a gente não teria tantos problemas como a gente tem do ponto de vista social, né?
O que é empatia? É eu conseguir ver no outro, né, e sentir o que o outro está sentindo. Inclusive nos prejuízos. O alemão tem um termo que chama Einfühlen. Einfühlen é entrar dentro do outro. Entrar dentro do outro. É mais ou menos a menininha lá colocando a colher. Quando ela abre a boca, ela está fazendo esse processo. É ajuste de time, mas com o sentido assim, de respeitar o outro, de conseguir fazer com que o outro coma. Então a empatia é uma coisa importante. E nós, na educação física e no esporte, essa é uma qualidade importante para você trabalhar. Para você vincular um grupo, você sabe melhor do que eu, essa capacidade é importante. Então eu acho que há todas as possibilidades assim, abertas para a gente investir nisso. Desde um olhar neurofisiológico até um olhar mais pedagógico nesse sentido. Mais alguma pergunta? Professor, boa tarde. Parabéns aí pela exposição. Eu queria saber, assim, com esse trabalho que você está fazendo nas escolas, qual que é a sua visão, suas considerações sobre o papel da educação física escolar no mundo atual e associar isso à função da escola também? Bom, isso é tema para uma outra conferência. Eu acho assim que as três apreciações ali que eu comentei, né, a negativa, a simplista e a preconceituosa, né, eu acho que só se a gente conseguisse mudar a percepção na escola disso, já seria fantástico. Isso tem que ser por meio da educação física. Eu não vejo isso acontecendo de outro jeito. Lógico, o papel da educação física não é só lidar com isso. O papel da educação física é ajudar as pessoas a montar cenários. Assim como o professor monta cenários nas suas aulas, e ele tem expectativas, uma das metas dessa expectativa é fazer com que crianças e jovens, jovens quando terminarem o ensino médio, sejam capazes de projetar cenários de desenvolvimento humano, reconhecendo nessa capacidade de se movimentar em atividades físicas, em exercícios, em práticas corporais, possibilidades de desenvolvimento, possibilidades criativas, possibilidades de produção de sentido e significado. Isso tem que ser feito, mas com o movimento. O que a gente tem visto hoje em educação física é um discurso sobre isso. Sem prejuízo do discurso, eu tenho que fazer isso vivendo o movimento. Isso é uma coisa que eu converso muito com o Elias, né? A gente saiu do 8 para 80 nos cursos de educação física. O curso que eu e o Elias fizemos, que o Emílio fez, era totalmente movimento, prática, mas não pensávamos. Hoje foi o inverso. Às vezes eu fico brincando, o mesmo exercício que eu faço nas escolas, em que eu faço a pesquisa da ONU, que a gente fica olhando, a escola é ativa ou não é, né? Eu faço aqui. Será que a escola de educação física é uma escola ativa? E na maioria das vezes eu vejo que não é. Você não vê as pessoas gostando de se movimentar. Tem gente que sim, mas... Então eu acho que esse seria um papel importante para a educação física. O outro papel importante para a educação física é que ela tem uma grande coisa, uma grande vantagem na mão, que a gente não está sabendo aproveitar. É que, ao tratar do mover-se corporal, você pode falar de um monte de coisa. Você fala de coisas do biológico ou filosófico.
Isso permite, faz com que a educação física pode ser um percurso formativo dentro da escola, em que eu possa alinhavar as diferentes disciplinas por meio da educação física, sem perder a especificidade dela. Ela é uma disciplina que tem essa característica. E a grande vantagem dela também, embora também seja a sua sina, é que ao enfatizar o mover-se, a criança se movimentar, o jovem se movimentar, não perder isso de vista, ela trabalha com um tipo de conhecimento que é o mesmo que as artes trabalham, que é o conhecimento pessoal. É aquele conhecimento que eu só tenho fazendo. Não dá para ficar discursando sobre saltar em altura, eu tenho que saltar. Não dá para ficar discursando sobre o chutar, as implicações sociológicas ou biomecânicas do chutar, eu tenho que chutar. Porque só isso que vai me dar esse conhecimento pessoal. Então, eu acho que isso também é um grande importante para a escola, para a educação escolar. E isso vai na direção do outro lado da sua pergunta, que é o papel da escola. Acho que o papel da escola é instrumentalizar a criança, o jovem, é torná-lo consciente, reflexivo, crítico, mais prático, no sentido de ter acesso a esse conhecimento pessoal, trabalhar com ele e usá-lo para entender e ter novas experiências. Não essa escola que ainda é uma escola do intelecto, uma escola em que a criança entra, o corpo fica fora, que o movimento sempre é bagunça. Isso acho que mudaria, né? Felizmente a gente está vendo acontecer isso no mundo, né? As escolas estão mudando nesse sentido sem prejuízo. Recentemente, fazendo um texto para uma outra pesquisa, estava interessante uma análise. São dois pesquisadores, Bjorklund e Brown. Eles estavam falando sobre a importância da brincadeira e da brincadeira dentro da escola, né? Que a brincadeira dentro da escola sempre é uma coisa de subversão, né? E aí ele estava fazendo uma comparação assim, falando que é conhecido o desempenho acadêmico dos asiáticos, né? Meninos, meninas, japoneses, chineses têm um desempenho ótimo de matemática e nas línguas e tal. A impressão que dá é que eles ficam 8 horas sentados estudando. E aí eles estavam fazendo uma análise, levantando dados, mostrando que, na verdade, numa escola asiática, eles têm vários breaks. Em vez de ficar 3 horas fazendo a mesma coisa, tem vários intervalos, o que chama recesso, recreio, né? Que a criança sai, brinca e tal. No mínimo já extravasa, no mínimo já libera. Segundo, a gente sabe que quando a criança se movimenta mais, ela melhora funções executivas, foco de atenção, memória, que eu até ia mostrar aqui, mas não dá tempo, não dava tempo. Tomada de decisão. Mas hoje, nessas pesquisas que eu fiz, a criança fica 2 horas sentada, 1h30, com 40 minutos a criança já não se aguenta mais. Ela quer levantar, ela quer ficar perto da lousa. Aí a professora, senta. Então eu acho que essa seria uma contribuição importante para energizar, ativar as escolas. Em virtude do adiantado da hora, eu vou fazer a última pergunta. Não é quanto eu vou fazer na volta da USP, né? Essa era a segunda pergunta, mas já que você quer começar respondendo ela, então eu tenho que me preparar com os adversários. Né? Eu fiquei satisfeito porque eu gostava muito de um programa que tinha na TV Cultura, Provocações, do Argujan, que ele sempre finalizava perguntando às pessoas entrevistadas o que é a vida. E era engraçado, porque a resposta nunca coincidia entre as pessoas. E tinha lá artistas, filósofos, populares, assim por diante.
E além de não... E ele sempre fazia a pergunta duas vezes, né? Ele perguntava o que era a vida, deixava a pessoa responder. Depois que a pessoa respondia, ele perguntava de novo, o que é a vida? E aí a pessoa travava e praticamente não conseguia reproduzir o que tinha falado. Então a variabilidade entre sujeitos e intrasujeitos é muito grande, mas eu não vou fazer essa maldade de perguntar de novo para você o que é a vida para ver se você é um sujeito reprodutivo. A minha pergunta é mais pragmática mesmo. Você falou da importância da pesquisa empírica e a pesquisa teórica. Dentro desse campo de atuação, quais são os desafios que você vê para esses dois tipos de pesquisa? A empírica e a teórica, pensando no desenvolvimento do motor. Bom, acho que o que é a vida não é mais fácil. Olha, o que eu acho é o seguinte, o que eu vejo hoje é a necessidade da leitura. E a leitura, e não foi por acaso que eu comecei, eu fiz um preâmbulo ali com um livro. Não que a gente só possa ler livros, mas eu acho que a primeira coisa é a seguinte, né? Eu fiz doutorado no templo do empirismo, né? O inglês é altamente empírico. Mas, ao mesmo tempo, o meu orientador era um cara que fazia muita reflexão. Mas ele sempre chegava... Né? Ele fazia exatamente essas perguntas, mas o que eu estou fazendo? O que é isso? Buscava exemplos com ele próprio, né? Tanto é que eu contei a história do bonde, ele já estava com Parkinson, estava experimentando o Parkinson para pensar o que era mover-se. Então sempre voltava no fenômeno e ao mesmo tempo voltava atrás no conceito da teoria. Até hoje eu não vi ninguém conseguir mostrar um caminho para isso. Assim, mas o que está claro é que a gente precisa fazer as duas coisas. A dimensão em que cada um vai fazer isso tem que avaliar. Você tem que avaliar inclusive o seu campo. Ele, por exemplo, no final da década de 60, quando ele foi lhe solicitaram para escrever alguma coisa sobre desenvolvimento motor, ele chegou à conclusão, antes de escrever alguma coisa, ele foi ver a literatura e ele viu que tinha muita coisa de dados empíricos, em princípio falando de desenvolvimento, mas pouca teoria, aqueles dados não se juntavam. Então não adiantava ficar fazendo mais, tinha que se repensar. E aí ele vai buscar o quê? Vai buscar conceitos, modelos em outras áreas mais amplas, mais tradicionais, mais fortes, mais robustas, mais consistentes. O nosso grande desafio, sendo da educação física, do esporte, da fisioterapia, da fono, é o de que nós não temos uma área básica forte, quanto história de vida, de formação. Mas todos nós aqui teve que ir atrás disso. Patrícia teve que ir lá na biologia, estudar fisiologia geral e tal. Você provavelmente fez a mesma coisa, eu tive que fazer a mesma coisa na psicologia. O Elias fez doutorado na psicologia. Né? A gente tem que ir atrás disso. Cada um tem que reconhecer qual é a sua área, o sítio onde que tem. E dali para diante. Então, acho que esse é o primeiro desafio. Nós estamos numa área que é uma área que fica nebulosa, assim, quando se fala ciência do movimento humano. Mas o que é a ciência do movimento humano? Explica o que é isso para mim. Eu estava na CAPES, fiquei na CAPES 10 anos. O diretor de avaliação um dia chegou para mim, para o Eduardo Cocopum, e falou assim, olha, eu entendo o que é um doutor em psicologia, eu entendo o que é um doutor em sociologia, eu entendo o que é um doutor em biologia, mas o que é um doutor em biodinâmica do movimento humano? Explica para mim o que é isso. Não era uma pergunta capciosa, nem irônica, nada disso. Ele realmente estava, como é que funciona isso? Então, acho que isso é o nosso desafio, então é um desafio de formação. Como vai ser essa formação? Aí depende das orientações e tal. Agora, que tem que fazer, uma coisa não pode caminhar sem a outra. Eu tenho o hábito de, às vezes, caminhar muito na coisa teórica conceitual e perder o pé no chão, né? Que nem o Vicente Mateus, um pé no chão, outro nas mãos. Mas
Mas eu me forço sempre a... E aqui é importante lembrar também que você tem experimentos e experiência. Não é a mesma coisa. Experiência conta. Nós precisamos lidar melhor com as experiências, né? Viver mais as experiências, ser observador das experiências. Né? Tem muita coisa que a gente, invariavelmente, se você conversar com um pesquisador importante, ele vai dizer para você que determinado experimento que ele fez apareceu para ele numa experiência. Ele estava observando alguma coisa, estava no parque, estava andando não sei aonde, viu uma coisa. Nossa, o famoso experimento lá do Kelso, dos 2 dedinhos, daquele modelo lá físico e tal, ele teve a ideia daquilo vendo uma competição da equitação lá, aquela que você treinava, como é que chama eles? Adestramento. Isso. Vendo aquilo ali, ele teve a ideia dos 2 dedinhos. Então, viver a experiência, observar, acho que isso é importante. Mas, sobretudo, Romulo, acho que você já me fez uma pergunta parecida no curso de verão, e eu estou dando a mesma resposta, a questão é informação. Somos reprodutivos, então. Então somos reprodutivos, eu na minha Não. Tá bom, muito obrigado, Edson. Eu agradeço também a presença de todos vocês. Tenham uma boa tarde e boa sorte. Até logo. Obrigado.